capítulo 6, a partir do versículo 5. Aí nós vamos até o 8, 9. Chora? Então vamos ler. A palavra do Senhor diz assim, a oração. Quando vocês orarem, não sejam como hipócritas. Eles gostam de orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos outros. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Eles já receberam sua recompensa. Mas você, quando orar, vá ao seu quarto, feche a porta e ore ao Pai, que não pode ser visto. E o seu Pai, que o vê, que você faz em secreto, lhe dará recompensa. E no 7, vamos ler também. Nas suas orações, não fique repetindo o que vocês já disseram, mas faz como fazem os pagãos. Eles pensam que Deus os ouvirá porque fazem orações compridas. Não seja como eles, pois antes de vocês pedirem, o Pai de vocês já sabe o que vocês precisam. Daí tem a oração que Jesus nos ensinou, né, que é o Pai Nosso, que todo mundo conhece, a oração do Pai Nosso. Mas eu hoje vou falar mais do versículo 6, que quando orares, vá ao seu quarto, em secreto, e em secreto o Pai ouvirá. Para nós termos assim, uma oração que todo mundo ora, lógico, né? Todo mundo crê que o Senhor escuta a nossa oração, mas muitas vezes a nossa oração não passa do nosso teto. Como o pastor sempre fala, que nós temos que orar e, primeiramente, começar a nossa oração engrandecendo, exaltando o Todo-Poderoso. Exaltar o nosso Senhor, porque Ele precisa, não é que Ele precise que nós digamos isso, nós temos que fazer isso, exaltar o Senhor, para que Ele possa baixar as bênçãos para nós. Assim como nós devemos ter sempre um lugar onde, que nem a palavra diz no versículo 6, entra em teu quarto em secreto, porque lá no quarto, se tu fecha a porta, tu não vai ouvir barulho, tu não vai ver gente roda, ninguém vai te perturbar, daí tu vai poder falar com o Senhor a sós. E assim, como a palavra mesmo diz, nós temos que ter reverência ao Senhor. Quando nós oramos, lá em casa nós temos, todos nós devemos ter um lugar assim, íntimo, para nós falar com o Senhor. Muitas vezes a gente chama o Senhor, sente aqui na cadeira ao lado da gente, que nem eu, de manhã, quando eu falo com Deus, eu vou lá para o meu sofá. Tem um sofá lá que era dele, um sofá do papai, é meu agora. Eu encho minha xícara de café e vou para lá. E lá é a hora que eu tenho o encontro com Ele. Todas as manhãs eu fico lá e fico. Não é 15, até mais que uma hora eu fico lá sentada. E eu exponho tudo que eu sinto, porque tem vezes que nós não precisamos falar. Porque o Senhor conhece o nosso coração, conhece as nossas vontades, a nossa necessidade, a nossa precisão. Mas aí se nós temos condições de ter um lugar só para, não vou dizer levantar um altar, mas ter um lugar onde a gente possa sentar tranquilo para conversar com o Senhor. No jardim, pode uma cadeirinha lá, fica lá quietinho olhando as flores, fecha os olhos, sinta a presença do Senhor, que Ele vai estar ali junto contigo. Ou vá no quarto, ou puxa uma cadeira, Senhor, sente-se comigo, vamos conversar um pouquinho. Ali, então, oração é conversar com o Senhor, expor o que nós precisamos para a nossa vida, para aquele dia. Então, como eu quero falar nessa noite, oração com eficácia.
primeiramente fazer isso, né? Se consagrar ao Senhor toda vez que orar, tirar tudo que se aflige, se esvaziar, se entregar totalmente ao Senhor naquele momento e falar. Se não tiver, pede ao Senhor para colocar palavras na tua boca, se Ele quer mesmo realmente ouvir a tua voz. Senhor, então fale comigo. O Espírito Santo vai levar a tua oração e vai interceder junto ao Pai a tua precisão. Aí, para nós termos mesmo uma oração com eficácia, nós temos que conhecer a vontade de Deus. Muitas vezes a gente pede, o Senhor não dá, mas muitas vezes Ele não quer que a gente tenha aquilo. Então, nós temos que sempre orar ao Senhor e dizer, se for da tua vontade, Senhor. Eu preciso disso, daquilo, mas se for da tua vontade me conceder esse grande favor, Ele vai nos ouvir, Ele vai nos atender. Daí nós temos lá em Marcos 11, versículo 24. Por isso, eu afirmo a vocês, quando vocês orarem e pedir alguma coisa, creio que já receberam, e assim tudo lhes será dado. O Senhor quer que nós tenhamos confiança e convicção do que a gente está pedindo, porque o Senhor, Ele nos dá tudo o que nós pedimos, mas sempre ter a fé, né? E ter simplicidade, honestidade na hora de pedir, porque eu não vou lá me sentar com o Senhor e pedir, Senhor, hoje eu quero algo assim estrondoso. O Senhor nos dá, mas a oração que eficácia é aquela que a gente busca todas as manhãs. Toda vez que tu orar, durante o dia, nós podemos falar com o Senhor em espírito, nós podemos fazer nossos afazeres domésticos em casa, varrendo, lavando, estendendo roupa, pensando no Senhor. E assim, não digo imaginar, mas ver com olhos espirituais que o Senhor está ali do teu lado, Senhor, estendendo roupa, Senhor, é isso, aquilo, aquele outro, e conversar com o Senhor. Através de louvor, o Senhor ama ouvir nós louvar para Ele. Um louvor bem bonito, coloca um louvor bem alto, vai fazendo outras coisas dentro de casa, flui, a gente tem vontade de fazer as coisas, e as coisas acontecem. O Senhor desce para nos acompanhar nos louvores, nos nossos afazeres. Ele anda com nós dentro de casa, Ele vai dormir conosco, Ele senta à mesa que nós convidamos todo dia, quando nós vamos tomar nosso café, nosso almoço, nosso lanche, nossa janta. Nós oramos, nós agradecemos pelo que nós vamos receber naquele momento. Convidamos o Senhor. Senhor, sente conosco, saboreie conosco a nossa comidinha e abençoe para nós. E Ele senta. Nós temos na nossa mesa lá, que é só eu e ele, domingo só que meu filho senta conosco para almoçar, porque ele come lá no serviço. E sempre a nossa mesa, 2 lugares, sempre tem um lugar ali, e o Senhor senta com nós. E Ele abençoa a nossa comida, porque nunca falta a nossa comida, e mesmo que seja uma comida que não tenha aqueles sabores coloridos, né, no prato, mas o Senhor nos satisfaz, porque Ele está conosco naquele momento. E eu sou grata mesmo por tenho sempre Deus para me suprir no nosso celeiro. E quando nós oramos a Ele e sabemos que Ele ouve, e daí nós temos que ver se a gente já recebeu aquilo que o Senhor nos deu, porque o Senhor nos faz assim, pensar que nós pedimos, nós recebemos, mas para isso nós temos que orar em nome de Jesus. E Jesus também tem uma passagem aqui que eu marquei, lá em João, que diz assim, lá no 16, no 23, quando
quando chegar aquele dia e vocês não me pedirem nada, eu afirmo a vocês que isso é verdade. Se vocês pedirem ao Pai alguma coisa em meu nome, Ele dará. Porque tudo que nós pedimos em nome do Senhor Jesus, exalta o Pai Todo-Poderoso, e o Pai se agrada disso, de lembrar que o Filho, que nós cremos no Filho dele. E Ele vai nos conceder o que nós estamos pedindo. Mas nós não devemos também só pedir. Nós temos que agradecer toda a plenitude do Senhor Jesus nas nossas vidas, que é a nossa vida, o nosso respirar, o nosso andar, tudo que Ele nos ensina diariamente a viver para Ele. Nós temos que agradecer também, porque cada minuto nós aprendemos como andar com Jesus. E como eu quero passar, não sei se eu ainda estou conseguindo, passar uma oração com eficácia, é isso. Nós temos que orar com certeza que o Senhor já ouviu e já nos deu. Tudo que pedires em meu nome, em nome de Jesus, tudo que a gente pede ou agradece, tudo em nome de Jesus. Nós falamos isso aqui porque o nome de Jesus tem poder. O nome de Jesus nos salva. Então, e daí, dá glórias ao Pai. E com certeza, se nós fizermos isso no nome dele, Deus nos acarreta de bênçãos. Eu tenho um testemunho de oração eficácia do meu filho. Por 2 vezes eu quase perdi ele, mas eu tinha certeza que o Senhor estava comigo naquele momento. Quando ele já tinha... Ele morava comigo, né? Daí, de repente... brigaram, não digo brigaram, falaram umas coisas um pro outro, ele e o marido, e ele foi morar com a minha mãe, né? Poucas quadras de casa, né? 3 quadras de casa foi morar. Aí ele começou a se envolver lá com pessoas que não vou citar nomes, daí ele meio que se perdeu por lá. E daí eu vi aquele guri daquele jeito, e eu orava, Senhor, disse, meu Deus, o que eu vou fazer? Aí, como a minha colega lá era da Assembleia, e ela me disse, ora, uma oração com eficácia. O que é uma oração com eficácia ainda? Pergunto ela. Uma oração com eficácia é ter certeza do Senhor que tu projeta teu filho de mão dada com Jesus. Vê ele lá debaixo de uma árvore, Jesus conversando com ele. Veja isso com teus olhos espirituais, vê lá na frente, porque Jesus vai fazer alguma coisa por ele. Aí eu estava assim tão desesperada, né? Nós falava, entrava aqui, saía ali. Aí um dia eu disse, ó Senhor, o Senhor me deu ele. Eu criei ele já é adulto, ele já está com 36 anos. Então, eu entrego ele para ti. Eu entrego ele para ti, mas eu não quero que... Eu pensava comigo assim, ó, entregar ele, Deus ia levar ele. Mas não, como nossos filhos são promessas de Deus, são projetos de Deus na nossa vida, nós temos que pedir que Deus abençoe, que Deus dê vida para eles, que mude a vida deles, porque eles são projetos através de nós para o mundo, né? Então, eu pedi para o Senhor, eu no chão, eu disse, Senhor, então leva ele, ó, quebra ele no meio, para ele se render a ti desse jeito, tem que ser desse jeito, tem que ser alguma coisa assim bem pavorosa para ele, né? Olha, não deu uma semana, ele apanhou uns homens lá, 5 caras bateram nele, arrebentaram num baile lá que ele foi. E Deus é tão maravilhoso que ele fez isso com ele, mas não quebrou um osso. Ele ficou todo roxo. O ouvido sangrou, o nariz estava todo inchado, a boca, as costelas toda roxa, mas não quebrou um
osso. Daí, nesse mesmo dia, nós vimos ele lá no hospital. Eu estava saindo do meu plantão, avisaram a gente que ele estava no hospital. Lá na maca do pronto-socorro, nós falamos com ele, daí, Max, e agora? Aí a minha colega disse assim, viu o que eu falei para ti? Isso aí é uma oração com eficácia. E eu fiquei meio arredia, né? Uma oração com eficácia de deixar meu filho no leito, né? Mas Deus fez o que eu pedi. Deus fez, deu uma sacudida nele. E ele foi para Jesus, ele se batizou, foi para a igreja, ficou um tempão com nós na igreja. Aí daqui a pouco deu uma saída do meio para fora, porque nós temos que vir no culto, não diga-se todos os dias no culto. Jesus quer que nós cultuamos Ele, mas nós temos que ter dias e horários que nós marcamos aqui, o que está escrito aqui na nossa congregação, os cultos que agora nós temos quartas de manhã, que é a consagração, o sábado e no domingo, que nós temos culto aqui. Esses horários são marcados lá com o Senhor. Ele está marcado lá. Então, quando nós chegamos aqui, ele já manda os seus anjos e ele vem com eles também, abre caminho para que ele entre para cá. E aí, nessa noite, o Senhor está aqui com todos os seus anjos, com toda a sua comitiva, ele está aqui. Então, nós temos que todos, assim, ficar... E todos os cultos, se possível for, todos os cultos nós temos que assistir, nós temos que escutar a palavra do Senhor. Muitas vezes, uma palavra daquela noite é aquela palavra que nós precisávamos escutar. É aquilo que o Senhor queria que tu escutasse naquela noite. E daí tu não veio no culto, tu perdeu. Mas daí ele começou a faltar um culto, 2 cultos, e de repente ele se afastou. Aí deu assim, ele foi trabalhar num prédio lá, e daí desencadeou uma depressão nele, assim, num tamanho assim, eu não sei como é que eu vou me expressar sobre isso. Mas ele ficou com síndrome de medo, síndrome de que alguém perseguia, queria matar. E daí ele foi lá para casa. Daí nós orávamos, daí Max, nós temos que orar. Porque só o Senhor mesmo para te livrar disso. Só o Senhor pode te trazer de volta para tu ter uma vida normal, uma vida abençoada. Só Deus para fazer isso. Daí ele... Então nós temos que orar mais. Nós temos que orar, sim, claro. Daí nós começávamos a orar de madrugada. Quando eu dormia, quando eu estava em casa, de noite, ele ia lá puxar para meus pés. Mãe, está na hora. Nós ia lá para a garagem, ele se atirava no chão, se esparramava. Nós falávamos com Deus, nós orávamos, nós pedíamos uma direção. E um dia Deus falou, através do meu neto na mesa. Aí esse vamos arrumar um dinheiro para ele, e para ele ir para outro lugar, para ele mudar a vida dele, ele tem que sair daqui. Ele tinha aquelas companhias lá dele, ele tem que sair daqui para ir para o outro lugar. E aí nós levamos ele para outro estado, ele recomeçou a vida dele, Deus livrou ele de tudo. Agora há pouco ele caiu de novo, tentou suicídio, mas por falta de ir na igreja, porque ele não usa droga, ele não fuma, ele não bebe, a mulher dele ela só fuma cigarro. Então eles têm uma vida assim limpa, era só ir na igreja. Então se a gente não vai cultuar o Senhor, o outro vem e tudo que tu levantou com tanto sacrifício, com tanta oração, com tanto louvor a Deus, o outro vem, dá um chute, derruba tudo, e tu pende para o outro lado, e daí pronto. E daí tu faltou um culto, faltou 2, faltou 3, pronto, tu já saiu fora do foco. Então, e oração, nós temos que estar assim, atento à oração, porque a oração não é só pedir, nós temos que agradecer o nosso dia, o nosso descansar, o nosso dia, o nosso alimento. Tudo que é alimento que entra dentro de casa, nós consagramos ao Senhor, porque multiplica.
multiplica qualquer coisa que entra dentro da nossa casa, qualquer móvel, qualquer roupa que entra, nós oramos, nós agradecemos por termos condições de comprar e o Senhor nos honra para nós pagar. Tudo nós pedimos para Ele, tudo nós agradecemos, tudo nós apresentamos para Ele. Se nós vamos comer uma coisa, nós apresentamos, nós agradecemos e convidamos Ele para oração é isso, agradecer. Nós temos que pedir sim, que o nosso Deus, Ele é nosso Pai. Nós temos que pedir bênção, temos que pedir bênção, temos que pedir presentes. Presentes é coisas materiais, o Senhor nos dá, Ele nos dá. E se não tem assim, como comprar, Ele apita no ouvido de alguém lá e essa pessoa vem trazer no teu portão. É bem assim que o Senhor faz com a gente, mas nós temos que estar com Ele. E ser assim aquela pessoinha que está fazendo as coisas, está com a família, está com o vizinho, está com o amigo, mas está atento assim, com o ouvido atento lá no céu. A gente não se desvia do ouvir de Deus, porque qualquer momento o Senhor fala alguma coisa. O meu marido é assim, às vezes nós temos sentados, tomando chimarrão, daqui a pouco ele larga, vai lá. O Senhor dá alguma coisa para ele, ele vai lá e ele escreve. Que o Senhor fala para ele, ele vai lá e escreve, depois ele puxa na palavra. O Senhor é assim, Ele fala com a gente. E quando a gente está pendendo para fazer alguma coisa errada, o Espírito vem e te cutuca, não vai assim, vai para lá. E nós temos que estar atentos. Por isso nós temos que estar sempre em oração. Eu estou fazendo as minhas coisas na cozinha, e eu estou louvando, estou aprendendo no celular, às vezes eu ligo o celular para cantar uns louvores lá na cozinha, estendendo a minha roupa lá na minha área de serviço, tratando meus cachorros, porque eu tenho um monte de cachorro. E sempre assim, e ainda o meu filho disse assim, eu tô aqui na sala, tu tá aí, tu não conversa, assim, te acalma que eu tô indo aí. Eu tô sentada lá na minha área, lá no fundo, e eu fico pensando em tudo que eu já escutei sobre a palavra. Tudo que meu esposo leu, que ele fala para mim, porque toda vez que nós temos sentado, ele está falando, o assunto dele é só a palavra. Só da igreja, só a palavra, sobre vocês. Então são coisas assim que nós temos que estar sempre ligado no céu. E qualquer hora, como a palavra mesmo diz, qualquer hora Jesus vem. Por isso nós temos que estar sempre pronta. Que a hora que Ele vier, e nós não estamos meio, não digo meio afastado, não tem meio, nem pouquinho, nem todo. Se estiver afastado mesmo do Senhor, da palavra que Ele deixou, porque isso aqui é um alimento para a nossa vida diária. Isso aqui é um livro de receitas para nós vivermos uma vida boa com o Senhor. Uma vida boa com a nossa família, com nossos filhos. Isso aqui é um livro de receitas. Se tu quer ter uma vida boa, lê, estuda isso aqui. Deus te dá a palavra agora, tu tem o maná. E Deus vai te dar todos os dias uma palavra boa para tu começar teu dia na presença do Senhor. E aí é isso que eu quero passar. Oração, nós temos que sempre buscar o Senhor. E como aqui nesse mesmo capítulo que fala da oração que Jesus ensinou, que é o Pai Nosso, que todo mundo conhece, né? Mas como hoje eu não vim para falar dessa oração, porque tem que explicar cada versículo, né? Então eu não vou falar sobre o Pai Nosso. Nós estamos só falando sobre o que é uma oração com eficácia. Como eu falei, nós temos que ter um lugar só para mim e o Senhor sentar. Tem muitas pessoas que vão para o monte, se deslocam para longe, o monte, que nem Jesus se afastava dos apóstolos, subia um monte para orar ao Senhor. Ele ia sozinho, ficava lá sozinho, contemplando as estrelas, falando com o Pai lá em cima no monte.
Tem pessoas que se deslocam para o monte para orar. Mas como a gente não tem condições de ir para o monte, nós que temos casa e filho, marido para cuidar, então nós fizemos o nosso monte, nós mesmos, fizemos um lugarzinho bonitinho, reservado, limpinho, que todos os dias tu vai ali naquele horário, cedo, que o Senhor já está lá te esperando. Não digo montar, o altar somos nós. Então nós temos que arrumar um lugar assim gostoso para sentar, que tu se sinta bem sentadinho ali e chama o Senhor vai sentar lá. E para ter aquele algo necessário para ontem, porque é tudo no tempo de Deus, né? Tudo que nós pedimos no nome de Jesus, Ele nos dá, mas Ele tem tempo para nos dar, depende se nós somos merecedores. Quando eu fiz as minhas orações, foi assim, no estalar de dedo dos meus filhos. Uma semana, duas, o Senhor já estava derramando suas bênçãos sobre eles. No arrumar da minha casa lá, foi 5 meses. E o homem que trabalhou lá disse assim, mas como isso? 5 meses eu orei e jejuei e o Senhor me deu tudo que eu pedi. E foi a minha casa. Então, é só ter vontade e saber que o Senhor te dá. O Senhor está aqui, eu sei que Ele está aqui neste momento, nessa hora. E é só ter certeza que o Senhor nos ouve. É só saber pedir. Pedir com certeza de que tudo que nós pedimos, no nome do Filho, Ele nos dá, porque Ele nos ama. Ele está lá em cima, Ele está nos cuidando, Ele nos protege, Ele nos livra. E de manhã se consagra e diz para o Senhor, obrigado pela noite que eu descansei, numa cama quentinha, numa cama fofa. Obrigado por mais esse dia que o Senhor me deu, que o Senhor me conceda até o fim do dia com vida. Agradeço pela vida dos meu esposo, meus filhos. Cuida da minha casa, Senhor, ilumine minha casa. Ande comigo durante esse dia. Obrigado pelo meu celeiro, pela comida que eu vou ter nesse dia. E me coloque em tua redoma. Eu falo isso. Me coloque debaixo das tuas asas, Senhor. Me proteja e me reveste com as tuas armaduras, para que o inimigo não possa me tocar. E eu faço isso durante a minha oração da manhã. Eu não faço um culto de manhã. Eu vou lá, me unjo e digo isso. Na nossa oração, pela nossa família, por vocês aqui na igreja, pelo nosso ministério, nós fizemos à noite. Daí é eu e ele. Nós oramos junto, pelas pessoas do caderno, pela nossa família, pelos nossos vizinhos, pelos nossos amigos, todas as pessoas que fazem parte das nossas vidas. Nós pedimos a Deus que eleve as suas bênçãos, que levante alguém para levar uma palavra até eles, que um dia eles venham se salvar, porque o objetivo de Jesus aqui é que todo ser humano consiga a salvação. E daí nós temos que contaminar as pessoas com as boas novas de Jesus. Tudo que nós ganhamos, nós aprendemos, nós ouvimos, nós temos que passar adiante. E daí nós temos que trazer mais gente falando, Jesus faz isso, faz aquilo, Jesus te ama, Jesus cuida, Jesus cura, e ele faz isso, ele faz aquilo. Proclama as coisas boas que Jesus nos dá. E daí as pessoas vão vir para a igreja buscar as bênçãos do Senhor sobre nós. Eu queria só passar essa palavra aqui de oração, de eficácia, porque quando eu não sabia orar era só pedir, agradecer, não. Oração com eficácia nós temos que ter sempre em mãos. Pode também fazer um muralzinho,
Segunda-feira eu oro por mim. Terça-feira eu oro pela minha família. Quarta-feira eu oro pela igreja, pelos pastores. Na quinta eu oro por alguma coisa que o Senhor queira me dar para agradar o meu coração, porque o Senhor sabe do nosso desejo, do nosso coração. Eu sei por mim, quando eu tinha desejo de alguma coisa, que eu falei naquele dia da maçã, é algo assim, é uma coisinha pequenininha, mas para Deus foi grande coisa. Ele tocou o coração do meu filho, ele foi lá no serviço e voltou no mesmo pé e trouxe 3, não foi uma, foi 3 maçãs grandes sim para mim. São coisinhas assim que toda hora Deus nos dá coisinhas assim que se juntar é um montão de bênçãos que a gente ganha do Senhor. Depois que eu me converti e que eu comecei a entender a palavra do Senhor, são coisas assim que eu agradeço a Deus, porque não é só bens materiais que o Senhor nos dá. A paz que Ele passa, Ele nos envolve com o amor dEle, que nós temos que refletir esse amor nas outras pessoas. Através de nós temos que fazer as pessoas ver o que Deus fez na nossa vida, para que nós possamos trazer elas para Jesus também. Nós temos que apresentar mais almas para Deus. Jesus é bom. Ele é o único homem que fez alguma coisa por mim. E eu sou grata e eu louvo Ele, louvo pela vida do meu esposo. Nós temos agora esse ministério que Deus nos concedeu. E eu tenho prazer de vir para cá e louvar o Senhor. Estou aprendendo agora a ministrar. Mas é tudo para a honra e glória do Senhor. Amém. Amém.